Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos iniciando mais um Primitivo Cast, o seu podcast de negócios. E hoje é dia 12 de agosto de 2024. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa live hoje está no Facebook, Twitch, Instagram, LinkedIn e YouTube. Fiquem à vontade aí para todos que compartilhar aí com seus familiares, seus amigos. E hoje é boa tarde, mas se você estiver ouvindo posteriormente, boa noite ou bom dia aí, dependendo do horário que você estiver ouvindo a gente. Meu convidado de hoje é o Luiz Cláudio Alan. Seja super bem-vindo, Luiz. Luiz Cláudio. Opa, boa tarde. Obrigado pelo convite, Silvestre. Legal. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer conhecer você e entender a sua história, né? Ver aí quem é o Luiz Cláudio Alan. Fique à vontade para se apresentar, igual o padrão aqui Primitivo, a gente costuma deixar que os nossos convidados se apresentem. E já em sequência, responde para a gente qual é o primitivo do Luiz Cláudio. Legal, boa tarde a todos. Mais uma vez, Silvestre, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Eu sou, assim, minhas credenciais, se eu fosse colocar ali no meu crachá, eu sou um jornalista com alma de relações públicas. Por que eu digo que eu sou um jornalista com alma de relações públicas? Porque desde o início da minha carreira eu trabalho com comunicação corporativa. Minha essência é de assessor de imprensa. Eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa ali no início da década de 90. Ainda peguei o início da informatização das redações. Cheguei a trabalhar com máquina de escrever, com fax. Tinha uma sala com telex numa das assessorias que eu trabalhei. E acompanhei toda a transformação digital e participei dela como profissional, algo que eu vou poder ir contando aí ao longo da nossa conversa, né? E eu sou CEO de duas agências. Eu tenho a FirstCom Comunicação, que é uma agência de relações públicas, que tem um DNA forte aí na indústria digital, e a People2Biz, que é uma agência aí, consultoria de marketing pessoal. E a People2Biz, ela é bem reconhecida, né? Eu lembro quando eu trabalhava eu trabalhei eu fiz estágio, tá? Os meus primeiros estágios foi em agência de publicidade, na antiga Clique. Uhum. Eu lembro lá naquela época que eu já ouvia falar da People2Biz. Não sei se é dessa. A People2Biz, na verdade, ela é um pouco mais contemporânea, né? Eu tenho 34, vou para 35 anos de carreira. A People2Biz, ela nasceu... o embrião dela foi em 2015. E eu fiquei com um POC, um MVP da People2Biz até ali, vamos dizer, 2017, quando eu convidei o meu amigo profissional de longa jornada, o Marcelo Argrives, para me apoiar e assumir aí o comando da People2Biz junto comigo. Aí a gente escalou. A People2Biz nasceu por causa da decisão, vamos dizer assim, da diretriz do LinkedIn de se tornar uma rede social de fato. Até então era como se fosse um banco de currículos, né? Você tinha o pessoal de recrutamento e seleção, quem estava em busca de emprego botava seu currículo no LinkedIn. Quando o LinkedIn começou a permitir que as pessoas produzissem conteúdo, artigo de opinião, depois, mais adiante, os posts, aí a gente estruturou a People2Biz e hoje a gente ajuda inúmeros executivos e executivas a fazerem do LinkedIn o seu motor de carreira e negócios. Entendi. Você enxergou a oportunidade do LinkedIn, né? Como motor de processual para você gerar um novo negócio. Exatamente. Já tinha um negócio estruturado, mas aí você usou o motor de uma rede social que possibilitou aí acelerar. Seria isso? Foi isso, porque, na verdade, até o nascimento das redes sociais, nós que éramos a audiência, vou me colocar aqui no lugar de audiência, né? Leitor, ouvinte, telespectador, a gente não tinha lugar de fala, né? A gente era um espectador da mídia, né? Se você lembrar, na mídia impressa, você pegar a Folha de São Paulo, o Estadão, os jornais, você tinha a coluna do leitor, era a carta do leitor. Então chegavam lá milhares de cartas todos os dias, os editores selecionavam lá 20, 30 cartas por dia e colocavam um pequeno trecho da carta. Aquele era o espaço do leitor, né? Com o nascimento da mídia online, particularmente das redes sociais, cada um de nós acabou tendo a oportunidade de ter o seu próprio canal de comunicação com a sua audiência, com seus públicos, né? Veio, né, lá atrás o Orkut, né, que foi o avô das redes sociais, né? Sim. Depois veio a onda do Twitter, veio o Facebook, e aí Instagram, e o LinkedIn, ele já existia
mas ele não tinha essa funcionalidade de rede social. Ela tinha, depois acho que com a compra pela Microsoft, eles deram esse direcionamento e começaram a transformar o LinkedIn num espaço de diálogo, de socialização, de conexão, né, dentro do universo corporativo. Então o LinkedIn se tornou a rede social do mundo corporativo, onde as pessoas estão com o propósito de fazer conexões, relacionamento, networking e gerar oportunidades de carreira e negócios. E a People to Biz nasceu justamente para ajudar os executivos que precisam produzir conteúdo de forma recorrente, né, e gerar conexões dentro do LinkedIn através do teu conteúdo. Então, a gente ajuda no trabalho de ghostwriting, de artigos e de posts, mas, acima de tudo, a gente diz que o nosso trabalho ele não é um trabalho essencialmente de produção de conteúdo. O conteúdo ele é o meio, ele é o veículo que a gente usa para que você possa ativar suas conexões dentro do LinkedIn e correr atrás dos teus objetivos de carreira e de negócios. Que legal. Falando do Luiz Cláudio, né, assim, do seu primitivo, vou tentar explorar ali o início. Como que era o Luiz Cláudio no início de carreira, ali no colégio? Você já imaginava que ia ser publicitário? Você saiu do colégio já, não, vou fazer publicidade? De onde surgiu a influência para publicidade e relações públicas? Na verdade, eu acabei me formando mesmo em jornalismo, né? E não me arrependo disso. Apesar que quando eu comecei a trabalhar com jornalismo... Você pensava que ia ser o âncora do Jornal Nacional? Todo mundo que ia fazer jornalismo naquela época pensava que ia trabalhar na Folha. Eu não tinha essa pretensão, porque eu achava que eu não tinha jeito para televisão. Mas a minha pretensão, na época, era ser pelo menos um repórter de política, que eu acabei também, por contingência da vida, não me envolvendo tanto com o universo da política, mas naquela época eu era um cara, na época ali, Lula versus Collor, o início da abertura, né, as diretas já, eu era adolescente, né? Então eu acabei, e a minha geração foi muito politizada naquele momento, né, por conta do fim da ditadura e das diretas já, início da Nova República e tal, e eu então era um cara que, assim, adorava notícia, adorava ler jornal, assistir televisão, ouvir rádio, e era uma forma de eu estar conectado com o que estava ali acontecendo no universo político. Então eu começava o jornal, a gente lia o jornal no passado de uma forma linear, né? Então você tinha lá o caderno de política, depois o caderno de economia, o caderno de cidades, o caderno de esportes e, por fim, o caderno de cultura, né? Que a gente começava pelo horóscopo, pelos quadrinhos, que é muito legal, né? Mas eu começava pela editoria de política, né? A de esportes ficava sempre em último lugar. Você seguia os cadernos na ordem. Exatamente. E eu sempre tive mais um envolvimento com a área de humanas, né? Eu fiz Colégio São Luís, né? Que é um colégio importante e respeitado, né? Dentre as grandes escolas de São Paulo, né? Aí junto com Dante Alighieri, Porto Seguro, Bandeirantes e tal. E do São Luís já no que a gente chamava de colegial, né? Hoje chama de ensino médio, na época dos avós chamavam de científico, né? Eu fui para a área de humanas, né? Eu fui estudar em humanas. E você vê que humanas já era uma coisa assim meio de nicho dentro de um colégio como São Luís, que eu lembro que eram 5 turmas, e você tinha uma de humanas, 2 de biológicas e 2 de exatas, né? E aí, naturalmente, eu acabei... Na época eu tinha um amigo meu que trabalhava na ECA, na escola de cinema da ECA, era um amigo que a gente vivia muito junto e tal, e eu acabei acompanhando os bastidores aí da gravação de Cidade Oculta, lá, Carla Camurati e tal, e ele não só era profissional da ECA, mas trabalhava com cinema. E aí eu fiz 3 vestibulares. Eu prestei cinema na ECA, apesar de eu estudar no São Luís, eu não passei nem da primeira fase da USP, né? Então já fui eliminado ali logo na primeira fase da FUVEST. Eu prestei psicologia na PUC, e prestei jornalismo na Metodista, né? A PUC era um pouco mais próximo geograficamente da minha casa, né? Que eu morava em São Paulo, a Metodista era em São Bernardo. Eu acabei entrando na psicologia, mas fiquei aguardando a terceira lista, eu fui o antepenúltimo chamado para a faculdade, para a sala de jornalismo. Eu sempre estudava para passar, Silvestre. Você estudava, mas não se preparou tanto assim, né? Eu falo que eu sempre estudava para passar, eu sempre fui esse tipo de aluno, que sentava no fundão, tal, não era, assim, exatas, biológicas, tipo, nada, não entendia nada disso, mas estudava para passar. Mas como era o São Luís, o estudar para passar já era estudar muito. Então tive que estudar bastante, mas não foi o suficiente para eu entrar na FUVEST. Mas entrei na PUC em psicologia, acabei não cursando, eu queria mesmo era jornalismo. E depois, quando eu fui para o mercado,
eu descobri que o glamour estava na publicidade, porque era a década de 90, né? Então, a publicidade estava linda, ainda no seu auge, né? Depois que o digital transformou tudo. Mas as agências de publicidade que faziam campanhas milionárias e filmes milionários para televisão, e eu falava, caramba, bicho, a sala de publicidade era a sala do lado, por que eu fiquei na sala do jornalismo, né? Mas depois eu descobri que essa era a minha essência e que, na verdade, quando eu fui trabalhar com assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa ela tem esse mix do jornalismo com o RP e com o marketing no final do dia, né? A gente acaba aprendendo e desenvolvendo disciplinas de marketing também. E aí, com o advento das redes sociais, mais ainda, né? E a gente teve que desenvolver N habilidades, né, como comunicólogos, né? Mas acabou que eu nunca fui trabalhar com jornalismo impresso, para não dizer que não trabalhei, eu fiz um estágio num jornal lá do ABC, chamava Shopping News do Grande ABC, que brigava com a marca do Shopping News aqui de São Paulo, mas era um jornaleco de bairro, e lá eu fiz de tudo, eu fiquei quase um ano fazendo estágio lá, até Pestap, diagramação com gilete, eu fiz. Ficava desde fazer o jornal, a reportagem, redação, edição, a gente fazia tudo. Éramos em 3, 4 pessoas na redação. Fazia todo o que o pessoal chama, né, nas redações de mercado leitor, que é a parte do planejamento ali. Exatamente, fazia tudo. Fazia o jornal, só faltava entregar o jornal na porta da casa das pessoas. E aí foi uma experiência legal, porque eu trabalhei lá com a Câmara dos Vereadores, né? Eu fazia editoria de política, e então tive a oportunidade de entrevistar prefeitos, de entrevistar isso como recém-formado ainda, fazendo estágio, né? Só que aí chegou uma hora que eu falei, cara, não aguento mais vir para São Bernardo e voltar todo dia, e o jornal era lá também, era em Santo André. E aí eu me formei, eu falei, agora eu preciso ir atrás de algum trabalho mais sério, ou pelo menos que... Mas o jornal serviu para eu criar um portfólio mínimo. Certo. E aí eu tive meu primeiro emprego com carteira assinada no jornalismo, foi em assessoria de imprensa. Foi na Acesso, ACCESSO, que era o nome da proprietária, da diretora, que era Ângela Cassiano Castro e Silva Soares, por isso chama Acesso. E aí, esse emprego eu encontrei, veja você, num classificado de jornal do estado de São Paulo, procura-se um redator. Eu fui numa casa aqui na Pedro de Moraes, era uma agência pequena também. E lá eu fui trabalhar minha primeira experiência com assessoria de imprensa. E aí nunca mais eu saí do universo da assessoria de imprensa. Engraçado, né? Porque nessa época aí você tinha que se esforçar para chegar até um canal, né? Tem que conhecer muita gente para poder chegar lá no acesso, né? Para ter acesso ao acesso, no caso. E hoje em dia a gente tem as redes sociais aí que num clique você já fala, e aí, tudo bem? Como é que você está? Vamos bater um papo? Né? É tudo muito mais simples, mais fácil hoje em dia. Hoje a moçada que trabalha comigo, eu costumo dizer, pô, vocês reclamam da vida, né? Vocês acham que a vida é difícil? Falei, vocês imaginam um mundo sem celular? Como assim? Né? Tem uns que até perguntam, mas já teve mundo sem celular, né? Você imagina um mundo sem e-mail? Como assim? Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com máquina de escrever e fax. Né? Não tinha nada disso. E hoje, né, o assessor de imprensa que faz o famoso follow-up, que todo assessor de imprensa odeia fazer e todo jornalista odeia receber, tem dado bastante discussão, inclusive, sobre isso aí no LinkedIn, da enxurrada de releases que são enviados, milhões de releases todos os dias enviados pelas redações. Na minha época já era assim, mas o relacionamento com o jornalista era muito mais interpessoal. Né? Hoje você fala com o jornalista através do WhatsApp, através do LinkedIn, das redes sociais e também do e-mail. Né? Mas naquela época, as pessoas, você tinha que vender a pauta no Blá, mano. Você tinha que ligar no telefone pro cara. Falar, aqui é o Luiz Cláudio, dá acesso, depois Voice. Eu fiquei 7 anos na Voice, quando eu saí da Voice, a Voice era quase um sobrenome, né? As empresas, aqui é o Luiz Cláudio da Voice. Eu sempre usei Luiz Cláudio pelo que eu estava te dizendo no bastidor, porque é um nome composto, as pessoas guardam mais fácil. Então, eu sei até hoje, pelo menos uns 50 telefones de cor de redações do Estado, da Folha, do Globo, porque a gente ligava para o jornalista todos os dias para falar. E aí era o seguinte, olha, eu já te mandei um fax, aí o cara começava a mexer em cima da mesa, assim, naquele bolo de fax, para tentar encontrar o release ou a pauta que eu tinha mandado para ele. Ou a gente mandava via motoboy, foto 13x18 impressa. Nossa, olha que interessante, o release impresso, né? O release impresso. E o jornalista que fosse usar aquele conteúdo, ele tinha que retrabalhar em cima daquele conteúdo, porque ele não era digitalizado, né? Então ele recebia aquilo
datilografado ou impresso já na impressora matricial. Tinha que reescrever, ou fazer uma cópia, né? Ou datilografar, digitar de novo. Né? Datilografar quando era máquina de escrever e depois digitar. Então e aí eu fui acompanhando toda essa transformação da mídia, né, para mídia impressa, televisão e rádio, para mídia digital, né? Então hoje qualquer pessoa, qualquer um de nós pode ter sua própria TV, olha aí. Estamos aí na TV do Felipe Silvestre, né? O que era inimaginável quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, né? Então isso foi uma... Ninguém imaginava que teria um canal algum dia, né? E você tem aqui, jamais, né, a FirstCom também, que é uma outra empresa aí que você está à frente, né? Isso. Eu queria que você... Eu vou só comentar um pouco sobre a sua fala agora, mas eu queria que depois você me respondesse sobre a sua transição, né? Desse cenário para empreendedor, para início aí da People2Biz, da FirstCom, como é que surgiu essa grandiosa ideia, e falar como que foi sentir, né, como que era antes o seu trabalho e como que é agora o seu trabalho como dono de empresa e agora responsável por cabeças, né? Mas o que eu ia comentar é o seguinte: você vê que você pegou toda a real transformação digital que todo mundo fala hoje que tem que acontecer nas empresas, né? Muitas empresas já estão transformadas digitalmente, mas você pegou a real transformação digital, que é o quê? O cara tinha que... Você falava com ele aqui no celular, que já era digital, ou telefone, né? Telefone fixo. É porque eu falei, eu sei de cor vários telefones da redação, porque tocava na mesa do jornalista. Na redação. Lembra até hoje, né? Era um inferno, o cara tinha que ter delegação o dia inteiro. E aquele bolo de folha, né? Que hoje era o fax. O cara não fica pesquisando folha. Ele vai lá numa ferramenta de busca, de search ali, digita as palavras-chave e pô, pingou. É isso aí. Né? A aceleração da transformação digital. E hoje em dia, com a IA generativa, acontece essa mesma transformação, só que ao invés de você ter um search ali que você vai pesquisar o Luiz Cláudio, achar o conteúdo dele e redigitalizar, você vai falar: eu quero que você devolva para mim o que o Luiz Cláudio me falou no dia tal a tal hora. E o próprio prompt já vai te dar a resposta ali do que aconteceu, né? Evolução. A gente está evoluindo. Mas fala aí dessa migração aí para empreendedorismo. Na verdade, até a migração para o empreendedorismo tem justamente uma relação aí com o advento da internet, né? Eu primeiro trabalhei na Acesso, onde eu fiquei 1 ano. Lá eu trabalhava, meu principal cliente eram os hotéis Transamérica, São Paulo e Comandatuba. Então, eu levava alguns jornalistas para conhecer lá o Transamérica e Comandatuba. E em São Paulo eu peguei a época da Fórmula 1, que era Nigel Mansell, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Alan Prost, aquela turma correndo, e eles se hospedavam, né? Se hospedam até hoje ali no Transamérica São Paulo, que é o hotel 5 estrelas mais próximo do autódromo, né? Então eu ficava ali dentro do hotel passando nota, passando fofoca para os jornalistas sobre os pilotos e tal. E foi muito bacana. E depois eu fui para a Voice, assessoria de imprensa, e fiquei 7 anos lá. E foi na Voice que, ali em talvez 94, 95, eu tive, pela primeira vez, vi um e-mail, né? Acessei o e-mail, acessei a internet, né? E eu dizia para as donas lá, para Norma Alcântara e Ana Regina Bicudo: gente, tem um negócio novo acontecendo aqui, deixa eu mostrar para vocês, né? E aí instalava conexão de escada, né? Você botava o computador na linha telefônica e tal. E aí foi meu primeiro contato com o e-mail e logicamente que era fácil imaginar que aquilo ia mudar completamente as nossas vidas em todos os aspectos e que na indústria da comunicação não ia ser diferente, né? E o que aconteceu foi que ali no final de 98 para 99, eu sou muito ruim de data, mas eu acabei sendo convidado para trabalhar na Edelman. Então estava na Voice, fui trabalhar na Edelman, que é uma agência multinacional, uma das maiores agências de relações públicas do mundo, e eu fui alocado para trabalhar com clientes, no núcleo de clientes de telecom e internet, telecom e tecnologia e internet. Ericsson, Alcatel, Portugal Telecom,
enfim, ali no início dos celulares menorzinhos já, então foi o lançamento do celular da porque Expo. Você era interessado pelas informações de tecnologia, inovação. Na verdade, eu fui chamado para uma entrevista na Edelman, e aí eu digo sempre, cuide muito bem, trate muito bem seus estagiários, por um cara que tinha sido estagiário meu na Voice, estava na Edelman, e ele estava fazendo uma transição para dentro de um cliente que era a Alcatel, que era um dos clientes desse núcleo de tecnologia. E aí, quando ele foi chamado para ir para a Alcatel, ele falou, pô, tem um cara bacana para indicar para vocês, que eu acho que tem um perfil legal e tal, e que vai dar certo, e aí me chamaram para a entrevista e deu certo. E aí eu, como as agências de RP americanas, e hoje também são assim, nas agências também brasileiras, elas dividem o atendimento, os núcleos de atendimento por setor, eu acabei caindo nesse setor, e foi uma sorte, porque um dos meus clientes, além desses que eu estava mencionando aí no mercado de telecom, e aí eu estava ouvindo aqui, outro dia você estava batendo aqui um papo com o nosso amigo Christopher Toya, e ele comentou sobre a Star Media. E eu atendia, um dos meus clientes na Edelman era a Star Media. E isso foi bem naquele momento que a internet estava rampando na América Latina, tanto que ele lembrou que a Star Media tinha comercial na televisão, na TV Globo, era um comercial meio portunhol, horrível, né? Mas o fundador era um uruguaio radicado nos Estados Unidos, Fernando Espuelas, e como a Star Media tinha esse propósito de ser uma comunidade da internet na América Latina, ela estava presente em toda a América Latina e no Brasil, né? E não é incomum, né? Os latinos acabavam considerando o mercado brasileiro como um mercado latino, quando na verdade é algo totalmente diferente, né? Então, a propaganda chegava aqui vindo de fora com portunhol e tal. Mas enfim, aí eu comecei a atender a Star Media na Edelman e acabei emplacando uma capa de exame quando ele abriu capital na Nasdaq, o que não foi nada impressionante como resultado, mas foi um resultado de um trabalho muito bem feito de PR que a gente fez, de divulgação do IPO da empresa, mas a capa da Exame naquela época era a Exame impressa, né? Ainda tinha um valor, tem até hoje, né? Mas naquela época a revista Exame era como se fosse a Fortune, né? Ou qualquer publicação desse tipo de negócios, ou a Forbes, enfim. A Forbes só veio para o Brasil tempos depois. E aí, em função do trabalho que eu desenvolvi com a Star Media, eu acabei sendo convidado para trabalhar dentro da Star Media. Então, eu fui como profissional de comunicação corporativa, como gerente de comunicação, trabalhando com o Cid Torquato, foi meu diretor. Fiz já uma entrevista com ele na minha newsletter, quem quiser saber mais dele, um cara incrível. E aí eu fui para dentro da Star Media. Então, isso quer dizer que ali no final da década de 90, virada para os anos 2000, eu passei o bug do milênio, lembra do bug do milênio? Na redação, no escritório da Star Media. No escritório da Star Media. Então, aí eu fui para dentro de uma empresa de internet capitalizada, né, abrindo capital na Nasdaq, rios de dinheiro, e aí gastando uma fortuna na Fenasoft, que já nem chama Fenasoft mais, que era a feira de informática, e fazendo campanha publicitária, e a gente nadando no PR, né, nadando de braçada, porque a imprensa só queria saber de nova economia, não se falava de outra coisa, não sei de indústria.com, empresas.com, a nova economia, então tudo que a gente divulgava sobre a Star Media, American Online, né? UOL... Oi? Foi o boom da internet. Foi o boom da internet, né? Porque, vamos dizer, a internet começou ali com o UOL ali por 94, né? Eles vendiam, eles tinham os CDs para você instalar o discador, né? Depois a American Online, a UOL, e aí veio Star Media e, enfim, veio Terra, né? Era ZAS que virou Terra. Na verdade, era o TechNet que virou ZAS, que virou Terra. Também fiz uma entrevista com o Marcelo Lacerda, que é o fundador. E essas evoluções, né, são boas, porque você pegou literalmente o nascimento da internet, o advento da internet no seu berço. Eu faço um paralelo, né? Seria como eu meio que trabalhei com o Chateaubriand, né? No início da televisão, né? Eu peguei uma mídia que estava ali e a gente estava abrindo mato, né? Exatamente. Abrindo picadas no mato ali da internet, né? Então era um negócio muito novo e foi muito emocionante participar daquilo. Eu lembro que eu ia trabalhar assim com sangue nos olhos, adorava ir para o escritório, adorava trabalhar naquilo, porque a gente estava construindo algo absolutamente novo, você podia criar todos os dias, né? Fazer milhões de coisas. Você está pegando até hoje, claro, todas as fases, porque você pegou a internet, o advento da internet, a Web 1, a Web 1, 2, 3 3. Hoje já se fala da Web 3 e a gente está falando já da Web 4 agora
E por que eu disse que isso tem a ver com a minha decisão de empreender, né? Porque foi essa fase da minha carreira que acabou sendo o embrião da FirstCom. Então, quando eu montei a assessoria de imprensa, com um sócio, que é o índio brasileiro, que era da Star Media, tinha sido o country manager da Star Media, depois trabalhamos juntos na ITC Ventures, teve um intervalo aí, a ITC Ventures foi a primeira aceleradora de empresas.com na América Latina, a gente organizava no Brasil, ele era o seat leader do First Tuesday, que foi um evento que nasceu em Londres, toda a primeira terça do mês, depois se espalhou por 100 cidades do mundo, e era um grande happy hour. A gente chegou a reunir 800 mil pessoas num evento de network, que tinha investidor, empreendedor, imprensa, etc. E essa fase ali, entre Star Media... Antes de você continuar, só fiquei na curiosidade assim, lá vocês conseguiram quase 1.000 pessoas num evento. Hoje em dia também acontecem esses eventos. Chega a ter quase 1.000 pessoas, 800, 1.000 pessoas? Então, que era o evento certo, no tempo certo, no lugar certo, no modelo certo. Você não pagava para participar, você tinha que basicamente ter cartão de visita e fazer uma inscrição prévia pela internet, que a gente tinha um cadastro que não era ainda o Google Forms, a gente tinha lá um programador que trabalhava com a gente, que fez uma programação para a gente receber, aquilo já era transformado num crachá, e aí você recebia o crachá na entrada e tinham pontos, né, dots, né? O dot vermelho era investidor, o dot verde era empreendedor, o amarelo era prestador de serviço, e nós inventamos o azul, que era imprensa, para saber que você estava falando com um jornalista quando ele estivesse ali na roda. Era para tomar cuidado. Porque tudo era segredo na época, né? Então as pessoas estavam ali falando dos seus projetos, que foi a época que começaram a surgir os novos projetos pós-quebra da bolha. Foi no pré-bolha, no início da bolha, então as pessoas queriam muito estar juntas para falar sobre a nova economia, apresentar seus projetos, buscar investidores e se conectar com esse novo mundo. Eu acho que isso até hoje existe, né? Essa vontade de estar junto, de mostrar, mas pensa isso lá no comecinho, nos primeiros anos. Né? Então, eu tô falando que a gente teve conversa com o Toy aí, ele fala do cubo, do projeto que ele faz hoje em dia, né? Hoje em dia a gente dá o nome de startups. Envolvido. Hoje em dia a gente dá o nome de startups, né? Então, na época chamava empresa.com, não existia o termo startup, não existia venture capital no Brasil, não existia né, esse ecossistema que veio do Vale do Silício e tal, que começou a chegar no Brasil mais ou menos em 2010, né? E eu acompanhei tudo isso porque sempre trabalhando, né? Aí vem o primitivo dessas coisas, né? Então o primitivo da FirstCom foi minha carreira na Star Media, né? E depois First Tuesday, ITC Ventures, e aí a gente fundou em 2001 a FirstCom. Por conta desse momento de carreira, a FirstCom tem uma força importante na indústria digital. A gente já trabalhou com inúmeras startups, empresas. A gente fez o lançamento do iPhone no Brasil, a gente trabalhou com a Apple durante 2 anos. Antes da Apple, a gente trabalhou com a Palm, que lançou, vamos dizer, o primeiro smartphone, que era o Trell. Você tinha o Trell e o BlackBerry, né? E depois veio o iPhone, né? Aconteceu que o Alex Shapiro, que hoje é do SoftBank, foi agora, antes da Amazon, ele era o country manager, ele era o diretor-geral da Palm no Brasil, e depois foi para a Apple. Ele acabou nos apresentando lá para participar de uma concorrência da Apple. A gente trabalhou com a Apple, fez o lançamento do iPhone no Brasil, a gente fez o lançamento de Nubank, a gente trabalhou com Buscapé durante 15 anos. Romero Rodrigues é meu amigo e cliente de longa data aí, hoje está na Headline, a gente cuida do LinkedIn dele, cuida da assessoria da Headline. Enfim, então a gente vem trabalhando ao longo desses mais de 20 anos aí da FirstCom com muitos clientes desse segmento de tecnologia, hardware, software, startup, venture capital, empresas de investimento anjo e por aí fora. Não só, a gente trabalha com clientes de diversas áreas, até porque lá na Voice, onde eu fiquei 7 anos, eu também tive uma experiência muito eclética de atender muito cliente de turismo, porque a Voice foi fundada pelo João Dória Júnior, quando ele tinha vindo da Embratur e da Paulistur, com as sócias Norma Alcântara e Ana Regina, né? E então eu também trabalhei com clientes de turismo na FirstCom, a gente trabalhou com a CVC, com Blue Tree, com, enfim, outras empresas importantes, Sabre, várias empresas aí do setor de turismo e de várias outras áreas. Mas nosso DNA, vamos dizer, está na indústria digital. E é legal, né, você ter essa diversidade, ver o tático com uma turma que vai fazendo a parte digital da coisa, porque a gente fala do universo digital, né?
eu trabalho com dados, trabalho com tecnologia também, a gente fica nesse universo de digital e não vê o tático, né? O palpável, o visual mesmo. E ter essa interpretação, né? Fazer o tático aí da coisa, aquilo que a gente enxerga, que a gente vê acontecer, né? Eu acho que é super bacana. Sim. Quando eu te chamei aqui, o que me chamou atenção, tá? Para te chamar para o bate-papo, Luiz Cláudio. Uhum. O contato foi o primeiro. Acho que o primeiro. Eu falei, pô, chamei o Toy a ver e vou chamar o Luiz Cláudio também. Mas o que me chamou atenção, aproveitando que foi o Dia dos Pais aí ontem, foi o vídeo que você fez com o seu pai, contando, né, sobre a ONG lá na Instituto Crescer. Do Instituto, eu gostei ali quando vocês falando, contando a história, né, de vocês ali, como que foi a criação da ONG, do Instituto. Queria que você falasse um pouco sobre e o que aonde mexe em você nesse momento. O Instituto e a ONG. Esse vamos dizer que é um terceiro chapéu, né? Tem a First Con, tem a People to Biz e tem o Instituto Crescer, do qual eu sou cofundador com meu pai, né? Ele foi fundado em 2000, portanto, ali mais ou menos um ano antes, em outubro de 2000, e a First Con é de agosto de 2001, então mais ou menos um ano antes ali da First Con. E meu pai vinha estava com 60 anos, quase a idade que eu tô agora, tô com 55 para 56, e meu pai tinha passado por um momento financeiro e emocional muito difícil. Meu pai foi ele é um engenheiro metalúrgico formado, e ele teve uma vida executiva, né, na área de metalurgia, e durante muitos anos, e tinha uma vida muito confortável, carro da empresa, apartamento da empresa, morando nos jardins, etc., com uma vida muito confortável. Eu e minha irmã estudando no São Luís, hoje somos em 4 irmãos, na época éramos 2. E aí, meu pai praticamente não via a família, vivia no avião, vivia viajando, tinha que viajar muito. E aí ele decidiu um dia que ele não queria mais aquela vida para ele e largou tudo, devolveu o apartamento, devolveu o carro. E aí nós saímos desse apartamento, fomos para uma casa de vila, na Rua Caconde, ainda nos Jardins, um sobrado. Certo. E ele pegou uma tábua de porta no Pega e Faça, 2 cavaletes, abriu um espaço na sala, botou a tábua de porta em cima do cavalete e fundou a Dial Engenheiros Consultores, que era uma empresa de consultoria, junto com a minha mãe ali, meio como assistente dele, né? E eu presa. E durante uns anos ele ficou tocando, vivendo essa área de consultoria de pessoas, né, de RH e de gestão e tal. E até que chegou um determinado momento que ele faliu, quebrou financeiramente, de uma forma assim muito, muito difícil. E eu já estava formado, já tinha saído de casa, eu, minha irmã e tal, já estávamos criados, né? E aí ele entrou num processo depressivo muito forte, passou, sei lá, um ano, não sei precisar muito, mas um tempo assim, e buscando um novo rumo. Até que ele teve a ideia, alguém deu essa ideia para ele, dele fundar uma ONG, né, quando se falava muito em ONG ainda, né, ali nos anos 2000. E aí ele me chamou para uma reunião, eu lembro que a gente fez uma reunião ali num café no World Trade Center, onde ficava a Star Media. No final do dia eu desci, encontrei com ele, com a Roselis, que é a nossa contadora até hoje. Eu falei, filho, estou fundando uma ONG e eu quero que você seja o presidente, né? Aí, convite de pai não é convite, é intimação. E eu falei, onde é que eu assino? Porque ele estava numa situação que ele não podia muito estar à frente de empresas e tal, aí onde é que eu assino? E ele falou, é uma organização social, eu vou trabalhar com a área de cidadania, desenvolvimento de pessoas, tal. Aí ele falou, como é que a gente vai chamar a ONG? Eu falei, Instituto Crescer para a Cidadania, que hoje a gente chama de Instituto Crescer. E aí começou aí a ONG, com o primeiro projeto com a Petrobras, um projeto de educação ambiental com as comunidades que vivem ao longo do poliduto Obati, que começa em Barueri e vai até Santos. O pessoal com a ocupação desordenada construía em cima dos dutos, perfurava o duto, deu um acidente feio em Barueri uma ocasião, e a gente fez um trabalho de educação ambiental das comunidades que viviam ao longo desse poliduto, foi o primeiro projeto, e eu acompanhei o projeto e tal. Ele tinha já uma outra ONG parceira que ajudou, que entrou junto desenvolvendo esse projeto, e depois mais ou menos uns 2 anos, 3 anos que ele fundou o Instituto,
A minha irmã veio da área de informática educacional, pioneira também nessa área de informática educacional, a Luciana. Ela se juntou ao meu pai no instituto e aí, até hoje, ela está lá. Meu pai hoje é vice-presidente do conselho, eu sou presidente do conselho, minha irmã é diretora técnica, é ela quem quebra a pedra lá. E hoje a gente, com essa formação dela na área de tecnologia educacional, a gente desenvolveu e desenvolve muito projetos sociais na área de educação, de formação de professores, também voltado para alunos. Os beneficiários são normalmente escolas públicas, secretarias municipais de educação, escolas públicas, e a gente tem grandes parceiros da iniciativa privada que financiam os projetos, CCR, Nestlé, Copersucar, Itaú, Bradesco, Vale, e Neoenergia. Então, são vários projetos, e projetos que estão alinhados com a cultura e com o propósito daquela empresa, né? Então, para a CCR, a gente faz um curso de formação de professores na temática educação no trânsito. Então, a gente forma o professor na questão da educação no trânsito e ele leva essa formação para dentro da sala de aula para os alunos de 4º e 5º ano. E só para dar um exemplo, porque são muitos exemplos, né? É isso que é o Instituto Crescer. A gente tem muito orgulho. Hoje, antes daqui, eu estava na casa do meu pai, participando de uma reunião de conselho online. Ele está com 84 anos, vai fazer 85 agora em janeiro, lúcido, graças a Deus, e ativo, né? E aí eu fui lá para fazer junto com ele, tá junto com ele ali na reunião. E o Instituto está indo, graças a Deus, vai muito bem sucedido, com grandes projetos, é um orgulho. Eu já tinha ouvido falar do Instituto Crescer, mas nunca tinha ido tão a fundo, né? Entender o seu propósito, né? Como O nosso site está em transição, mas é institutocrescer.org.br, para quem quiser conhecer mais. institutocrescer.org.br. Fala para mim, enquanto eu vou colocar aqui institutocrescer.org.br na tela, mas fala para mim, assim, o que te inspira como filosofia de vida hoje? Se você mudou ela ao longo do tempo ou se você segue uma filosofia de vida ao longo da sua jornada? Cara, apesar de eu ter esse lado de humanas meio porra louca, vamos dizer assim, né? Eu sou um cara que gosto muito de acho que esse é um outro lado que também vem da minha formação. Eu gosto muito de pessoas. Como você viu, já percebeu, eu gosto bastante de falar, gosto de me conectar com pessoas. Então, o LinkedIn, as redes sociais, foi um achado, e particularmente o LinkedIn, que ele tem um propósito de conexão no mundo corporativo, e foi daí que surgiu a People2Biz. Se não existisse o LinkedIn, nem mesmo existiria a People2Biz. Eu sempre gostei muito de fazer amizade, de estar com as pessoas, de estar em círculos sociais. Isso vem muito do meu pai também, ele é bastante assim, né? Então, apesar de ter essa vertente, assim, de gostar de ir pro boteco, tomar uma cerveja, de fazer amigo, de estar com os amigos, e etc., eu sempre fui um cara muito... Na minha carreira profissional, eu sempre fui um cara muito Caxias, assim, eu acho que eu posso... Fazendo uma autoanálise, né? Eu sempre fui um cara muito focado, muito determinado, muito de correr atrás, assim, muito apaixonado, na verdade, né? Muito apaixonado pelo que eu fiz e faço, né? E essa paixão foi fazendo com que eu fosse evoluindo na carreira naturalmente, né? Eu tenho uma filha hoje que trabalha comigo, a Isabela, trabalha com o Toya também lá no Networkers, que é a Isabela. Legal. E eu digo sempre para ela, falo, filha, o dinheiro ele vem como uma consequência da paixão. A gente não planeja crescer na carreira e falar, quando eu tiver com 5 anos de carreira, eu quero estar ganhando tanto. Pode ser que você chegue com 5 anos de carreira, você ganhando muito mais ou muito menos do que você planejou. E esse não é o foco, né? O foco é, lógico, você vai viver o teu momento, da tua vida pessoal, tua vida, né, patrimonial, de acordo com o teu momento, né? Eu comecei morando em Interlagos, numa rua de terra batida, hoje eu moro aqui na Vila Pojuca, no Alta Lapa, tenho meu apartamento, então você vai construindo as coisas ao longo do tempo. Mas eu sempre digo, é sempre fruto da tua paixão o desenvolvimento da carreira. Se você focar, fizer com amor, com carinho e com vontade aquilo que você faz, o dinheiro virá como uma consequência. Foi assim que aconteceu comigo, né? Então eu sempre fui muito, muito focado. Agora, eu com 55 anos, e esse focado faz com que eu seja um cara muito... Já fui taxado, inclusive, de muito neurastênico, neurótico, hiper preocupado, né, eu tenho dificuldade de dormir, confesso, já escrevi um post sobre isso, eu sou muito preocupado com tudo. Não é fácil ter uma empresa, eu tenho 15 funcionários, eu tenho pessoas que trabalharam comigo, o Vinícius Cordoni, grande amigo meu, eu tenho uma agência hoje que acho que passou de 70, 80 funcionários, 100 e tantos clientes, né? Eu sou mais boutique, né, mas é o suficiente para me tirar o sono, né? Então, eu sempre sofri muito, principalmente com a vida empreendedora, porque quando você é executivo, você tem que dar conta das tuas contas.
Quando você se torna empreendedor, você tem que dar conta da tua conta, que não é a primeira, né? Primeiro você tem que dar conta da conta do governo, que é pagar imposto, aí você tem que dar conta da conta dos teus funcionários, que tem família para criar, tem conta para pagar, e aí se sobrar alguma coisa no caixa, você vai dar conta das tuas contas. Então, o grau de preocupação é muito grande em você empreender, quando você olha sobre essa perspectiva, né? Que você não tem que se preocupar só com a sua vida, você tem que se preocupar com a vida de um monte de gente que trabalha com você. Então, eu sempre fui muito preocupado. Agora, o que eu tenho buscado como filosofia de vida hoje em dia, e aí muito puxado pela minha esposa, pela Ana Carolina, é viver mais a vida que nos resta, né? A gente nunca sabe até quando vamos, né? Mas eu estou indo, já sou um senhor 50 a mais, daqui a pouco 60 a mais, né? Então a gente viaja bastante, a gente está indo sexta-feira agora, eu vou para mais uma temporada que a gente é muito, ela particularmente é muito amante da Bahia e me fez ser amante da Bahia também. Então assim, a cada 3 férias, 3 eu vou para Bahia, ou 4. E a gente está indo para a Ilha de Boipeba, Murerê, depois para Forte, Salvador, e vamos curtir. E hoje a gente tem essa vamos dizer assim, essa dádiva, essa felicidade, esse privilégio de viver entre São Paulo, que eu estou aqui agora, porque a gente vai pegar o avião aqui em São Paulo sexta-feira, e Ubatuba, né? Então, antes da pandemia, aconteceu já da gente montar um apartamento lá em Ubatuba, no litoral, no Itaguá, no centro, que é muito bem estruturada a cidade. Então, você tem uma estrutura boa de cidade, e você tem as belezas, né, do litoral norte de São Paulo, que é fabuloso. Então, a gente acorda, eu vou pedalar, vou correr, vou caminhar, vejo o nascer do sol, e a gente sai. Lá a gente sai, aqui em São Paulo a gente praticamente não sai, porque aqui para sair é tudo muito difícil. Eu saí, na pandemia, eu saí de São Paulo, eu não sou original de São Paulo também, nasci em São Paulo, mas eu saí de São Paulo, vim pro interior aqui para Taubaté, porque aqui é 1h30 estou em Ubatuba, 40 minutos estou em Campos do Jordão. Você está no meio do caminho entre Campos e Ubatuba, é fantástico. Taubaté, acho que talvez em São Paulo é a cidade melhor localizada nesse aspecto. Melhor ponto. Você está entre o mar e a montanha. Muita gente que vai para Ubatuba, ou que tem casa em Ubatuba, é de Taubaté. Né? E eu desço pelo Oswaldo Cruz mesmo. Então. Para pegar o Oswaldo Cruz, você tem que entrar em Taubaté. Hoje em dia já tem uma interligação, né? Você não precisa mais entrar na cidade. Tem uma interligação da Carvalho Pinto ali. Então é um longe perto, dá 3h30 porta a porta. Dá 3h30 porta a porta. E a viagem é linda. Então a gente, sei lá, não sei se a pergunta é muito essa, mas a minha filosofia de vida hoje, tenho tentado, pelo menos, viver mais a vida. Né? Legal. Mas os boletos chegam, a folha salarial chega. Mas você não se os preocupa impostos muito. chegam todos os meses, isso não falha. Então... Eu percebo que você não se preocupa muito, porque eu sou menos 40 e já sou careca, pô. Você com mais 50 e 50 a mais, você falou, tá com esse cabelão sedoso, bonito, vistoso. Isso aí. Finasterida, fica a dica. Finasterida é um hormônio, não é sério. Eu fui... sempre quis ter cabelo mais comprido, minha esposa me estimulou, gosta também, barba, não tinha barba antes, não tinha... E eu fiz, uma época, um tratamento com o Dr. José Marcos Pereira, que era um dermatologista especializado, fera, e cuidava aí de gente importante e tal. Ele não está mais aqui, as filhas dele herdaram o consultório. E ele faz um exame chamado tricograma, que ele tira um pedaço do corpo cabeludo e analisa tudo que o seu cabelo precisa para ser saudável. E você toma o hormônio, que é o finasterida, e tem um shampoo feito em... Meninas, fica a dica. Tem um shampoo feito na Galo de Ouro. É um shampoo feito em farmácia de manipulação para poder suprir as necessidades. Então, eu com 55 anos ainda tenho essa entendi, tem um segredo aí, teve uma mágica, tem todo um tratamento aí para poder manter. E quando você tem cabelo comprido assim, cai muito, tá? Cai bastante. Só que o segredo é você perder e ganhar, e não só perder, entendeu? Se tiver só perder... aí... Eu ia falar para você, quando eu tinha 19 anos, eu também tinha cabelo grande assim. Só que daí aos 20 anos a gente entra na faculdade e raspa, no meu caso não cresceu mais. Então... aí não teve tempo para poder tratar e cuidar, né? Mas sim, eu tenho essa, vamos dizer assim, é uma questão de DNA também, né? Acho que o cabelo não é. Tem gente que pode fazer qualquer tratamento que não vai conseguir. Não adianta. No caso do DNA, não posso fazer qualquer tratamento, não adianta. Não ajuda. É legal que você falou aí de alguns hobbies, suas paixões, mas tem algum outro hobby que você faz para poder aliviar todo esse estresse? Porque você lida com a sua família de mais 15 famílias, né? Praticamente. E esse estresse pesado, assim,
Como é que você alivia? Viajando mesmo ou tem algumas outras coisas? Além do estresse para não deixar o cabelo cair, né? Cai bastante, mas é como eu disse, ele cresce também. Olha, eu acho que assim, viver na praia foi uma mudança de estilo de vida bastante importante, né? Viver de frente para o mar, viver perto da natureza, quem tivesse a oportunidade, eu recomendo demais, né? Principalmente numa cidade que eu falo que ali é um misto de Copacabana com Vila Madalena, porque quando você mora no Rio ou em Florianópolis, você tem a natureza, mas é uma cidade grande, você tem o estresse da cidade grande. Ali não, ali onde eu moro a gente faz tudo a pé, a gente vai nos restaurantes, nos bares, música ao vivo ali, que tem nos barzinhos, né? Você vai na praia, as praias melhores ali precisa de carro, mas 15, 20 minutos você tá ali. Dali até Paraty a gente tem 1 hora de carro, dali até Paraty só tem praia boa, né? Você conhece lá. Então acho que isso já foi bastante importante para dar mais valor ao tempo e às coisas da vida. E aí eu gosto de correr, eu gosto de pedalar, ensaiei fazer canoa havaiana lá, mas fiz 2, 3 vezes. Você viu para eu postar uma vez no LinkedIn, depois não fiz mais, mas é muito legal. E é mais questão de programar, de fazer, porque você pode remar ali no nascer do sol, ali em Itaguá, é muito bonito. E aquele chopinho, né, bicho? Que aí não tem jeito, né? Tomar aquela cervejinha final de tarde e tal, com os amigos, né? Eu, hoje, em Ubatuba, tô fazendo novos amigos, né? Uma nova, né? Um novo círculo social. Sim. Aqui eu morei na Vila Madalena, né? Durante o tempo, então tinha os amigos ali que são órfãos hoje do Mercearia São Pedro, mais um espaço histórico que, infelizmente, a construção civil, o avanço da cidade, a verticalização de São Paulo derrubou um lugar que, para mim, tinha sido tombado pelo patrimônio histórico. Quem não conheceu, pesquise, Mercearia São Pedro, foi fundado no mesmo mês e ano do meu nascimento, e ali eu tinha muitos e tenho muitos amigos, mas a gente... Você ia pro bar sem precisar marcar com ninguém, porque no mínimo o garçom você conhecia. Né? Então, eu sou muito sociável, eu gosto muito de amigos, né? De estar com os amigos e de tomar uma cervejinha, então acho que o tempo que sobra, né? Porque tem muito isso também. Pô, o cara mora em Ubatuba, vida boa, não sei o quê. Eu falo, gente, tem dia que o home office só muda de endereço, tem dia que eu não vejo nem a cara da rua lá. Acordo trabalhando, durmo trabalhando e não saio do apartamento. Mas quando eu saio, eu posso ir para um lugar gostoso. Quando eu acordo cedo, 5, 6 da manhã, eu posso pedalar ou correr vendo a orla, né? Mas trabalho, o home office, ele só muda de endereço, né? Então, assim, de hobbies, assim, eu não tenho nada muito muito exótico, assim, tipo paraquedismo, montanhismo ou qualquer coisa do gênero. Procuro... Estava tentando retomar um pouco agora como personal trainer a parte de academia, porque a gente vai ficando velho, vai ficando encurtado, vai ficando, né, vai ficando duro, vai ficando travado e tal, e a massa muscular vai desmilinguindo e tal. Então, estava tentando fazer, ter uma rotina, mas eu preciso de personal trainer, porque senão eu não tenho compromisso comigo mesmo, eu preciso ter compromisso com o personal. É ele que está me esperando para treinar, então eu vou. Sou muito preguiçoso para... E em Ubatuba, ainda por cima, eu falo, gente, esse lugar é maravilhoso, eu estou com tempo para treinar, eu quero ficar trancado dentro de uma academia, puxando ferro, não faz o menor sentido isso, mas é importante. Verdade. E é isso. Distrações de sempre, assim, nada muito especial. E viajar é muito bom. Viajar é muito bom. Eu tive a primeira experiência no Carnaval de Salvador esse ano. Sobreviveu? Então, a minha experiência foi uma experiência de camarote. Ah, tá. Não foi uma experiência de abadá, confesso. Né? Eu não sei se eu teria a força, a coragem, porque é puxado do abadá, mas a gente ficou num hotel em frente ao Circuito Barrondina, e era um terceiro andar. Então, da varanda do quarto do hotel, a gente via... foram umas 6 noites, literalmente sem dormir, que eu já durmo pouco, mas você imagina um trio elétrico dentro do seu quarto, 6 noites seguidas. Mas foi bacana, acho que a gente vai repetir ano que vem. Foi legal assistir, minha mulher adora carnaval, adora Bahia, enfim, então foi legal. E então eu procuro me divertir, procuro estar com os amigos, procuro me divertir e me distrair. Com essa intensidade, né, de relacionamento, você comentou aí que até na parte de relaxar ali, você costuma fazer network, costuma conhecer pessoas, conhecer lugares. Tá muito ligado ali com relações públicas, né? Uhum. Você consegue trazer pro dia a dia esses contatos que você faz quando você está passeando, viajando? A todo momento é um momento de fazer um contato
comercial ou só em network, aqueles eventos empresariais massivos, com aqueles 4 que sentam na cadeirinha e ficam falando, e depois no final você tem que correr lá para ficar lambendo eles para poder tentar pegar um contato? Olha, a melhor lição que eu tive sobre prospecção foi do meu antigo sócio. A gente estava no início da FirstCon, no escritório na Vila Olímpia, de 25 metros. Era a minha mesa, a mesa dele e 4 estagiários. Era o que cabiam 6 posições dentro do escritório. E a porta sempre aberta, no escritório, né, um prédio corporativo e tal. E aí um dia, o camarada abre a porta e entra e dá 3 passos para dentro da sala. A gente não tinha marcado reunião com ninguém, não estava esperando ninguém. Aí ele perguntou assim: gente, aqui é a empresa tal? Desculpem, aqui é a empresa tal? Não lembro o nome da empresa que ele falou. Aqui é a empresa tal? Aí meu sócio falou assim para ele: não, aqui não é a empresa tal, mas você está precisando de uma assessoria de imprensa? Boa. Se você quiser fazer uma assessoria de imprensa, eu tô com tempo, a gente pode conversar, tal. Ela falou: não tô precisando, mas você tem um cartão? Né? Depois ele levou o cartão para ser educado, né? Quem sabe eu levar o cartão, quem sabe que eu não precisar, eu já sei onde tem uma, né? Então, acho que assim, não dá para você ser um cara chato de estar sempre com o chapéu comercial, sempre com o chapéu empreendedor e se vendendo o tempo todo, né? Mas e um pouco essa é a tese, né? O mantra aqui na People to Biz é que quem assina contrato não é um CNPJ, quem assina contrato é sempre um CPF. Quem me acompanha está cansado de ouvir eu dizer isso, mas é o nosso lema, né? Então, assim, num contrato sempre tem lá o nome da empresa, mas ele está abaixo do CPF. Então, sempre tem uma pessoa que está ali representando aquele negócio. E os negócios não são feitos entre empresas, né? Isso foi o Gustavo Caetano, que foi meu cliente, que me disse. Pessoas fazem negócio com pessoas, e não empresas fazem negócio com empresas. Então, são CPFs fazendo negócio com CPFs. Então, você, quando é um empreendedor, ou mesmo um executivo, qualquer lugar, momento, situação em que você esteja, a tua marca pessoal está sendo colocada à prova, para o bem e para o mal, né? E hoje em dia, com as redes sociais, mais ainda, quantos casos a gente ouviu de pessoas que perderam emprego por má conduta, por má comportamento nas redes sociais, né? Então, isso vale muito para as redes sociais, vale para a vida real. Então, logicamente, qualquer mancha na tua reputação, ela pode comprometer a tua vida, a tua carreira, ou pelo menos você vai ter algum trabalho para resgatar essa reputação, né, para limpar essa mancha, né, da tua história, ou na tua vida empreendedora, né? Então, eu acho que você precisa estar sempre atento às oportunidades, né? Mas não pode ser aquele cara vendedor pé na porta, né? Assim, o Gabriel Kawali, que organiza a resenha do Gabi, ele tem um outro lema que é: primeiro se faz amigos, depois se faz negócios, né? Então, assim, primeiro você cria conexões e depois se faz negócio. E eu, como profissional formado em jornalismo, mas com experiência de relações públicas, a gente tem realmente essa habilidade, né, de construir redes de relacionamento. E as redes de relacionamento são construídas a partir da nossa própria marca, de quem nós somos, que história nós temos, quais são as nossas habilidades. E é isso que a People to Biz faz, é ajudar você a identificar qual é a sua persona, qual é o storytelling, qual é o pitch da tua marca pessoal, quem é você no mundo. Por isso que eu gostei, até escrevi o post anunciando aqui a nossa live, que você começa com a pergunta: qual é o seu primitivo, né? Porque é do seu primitivo que vem toda a tua narrativa, o storytelling da tua marca, a história da tua marca. Então eu contei aqui em 1 hora parte da minha história, parte de como eu cheguei até aqui, e isso está deixando uma impressão na audiência, positiva, negativa, neutra é raro, né? Geralmente você ou gosta ou desgosta, né? Mas você passa a ter um referencial. Pô, esse cara é um cara especialista em marketing pessoal e em relações públicas porque ele teve uma história nesse mercado, né? Então, às vezes você pode estar no elevador, você pode estar no evento, você pode estar na academia e ter um prospect da tua vida ali, né? Talvez não seja aquele momento de você fazer a venda, mas é o momento de você fazer uma conexão, né? E o que a gente faz na People to Biz é potencializar o uso do seu perfil no LinkedIn para gerar essas conexões através da tua persona, a partir da tua marca pessoal, da tua história. Então, na medida que você vai produzindo conteúdo, que eu estou aqui participando de uma live com você, muita gente que não me conhecia passa a me conhecer e fala: poxa, esse é um cara que eu gostaria de me conectar com ele, né? Ontem eu estava vendo, tinha aí 100 e poucos inscritos, eu estava dando uma olhada em quem eram esses 100 inscritos que tinham feito a inscrição, porque essas pessoas, de alguma forma, se conectaram com a marca do Luiz Cláudio e com a marca do Silvestre. E se eu enxergar ali alguém que eventualmente é um diretor de comunicação, é um diretor de RH, é um cara que pode ser
né, uma pessoa que pode ser um prospect, por que eu não vou fazer esse approach com ela depois da live? Pô, você assistiu a minha live? Não assistiu? Olha, tá gravado aqui. Deixa eu te contar o que eu faço, porque de alguma forma a minha marca está latente na cabeça dessa pessoa. Então, o LinkedIn, ele se trata disso. O conteúdo, ele te coloca, né, dentro do ecossistema, dentro da tua rede de relacionamento, só que você precisa ficar atento aonde estão as oportunidades a partir do momento que você está dialogando com a tua rede, né? A gente costuma dizer, não basta publicar um post. É importante que você acompanhe o que acontece depois que o post é publicado, ou seja, quais são as pessoas que estão reagindo, quais são as pessoas que estão comentando, quais são as pessoas que estão compartilhando, né? Essa semana passada eu estive num evento da resenha do Gabi, estava lá o CEO do Google, o Fábio Coelho, convidado pelo Gabi, o Gabi fez uma entrevista com ele, foi 45 minutos, uma hora de papo, um papo super bacana. No dia seguinte eu fiz um post falando das 3 principais lições que ele trouxe que era fazer networking, cuidar da marca pessoal e aprender sempre. Então, achei muito legal, que estava muito conectado com o que eu acredito aqui na People to Biz. E marquei o Fábio Coelho. Eu nunca conversei com o Fábio Coelho, né? Nunca tinha tido contato com ele. Talvez tivesse trocado uma outra mensagem aqui num pitch que eu tenha feito aqui no LinkedIn. Veja você, ele deu um like e compartilhou meu post. Certamente, agora o Fábio Coelho sabe quem é o Luiz Cláudio. Exatamente. Né? Então, aí eu agradeci a ele, entrei em contato, mandei mensagem agradecendo, olha, que legal que você passou pelo meu post, que realmente gostei muito da sua palestra, tal. Quem sabe no futuro eu consigo criar algum outro tipo de oportunidade. Então, você assim, falou isso agora, tem uma pessoa, né, o Caio Guiné, que ele sempre curte o que eu posto, eu sempre acompanha, né, o Primitivo, acompanha as informações aqui da empresa e o conteúdo que a gente gera. E é engraçado o que você falou agora, só que eu nunca conversei com ele, nunca parei para falar um oi com ele. Aqui hoje, eu certeza que vou sair daqui já. E aí, tudo bem? Já vou dar meu joinha. Começa com um café virtual, se for o caso, exatamente, ou já marca um presencial, se estiver na mesma cidade. Exatamente. E assim, você não necessariamente vai fazer uma primeira conexão, um primeiro contato, uma primeira conversa, porque você já tem algo para vender para ele ou ele tem algo para vender para você. Sim. Tudo começa com as conexões. Ele pode não ter nada para comprar seu ou você para comprar dele, mas pode ser que você conheça várias pessoas que tenham interesse em comprar o que ele oferece. Exatamente. E ele pode conhecer várias pessoas que têm interesse em comprar aquilo que você oferece. Né? Então, é legal você falar isso. O objetivo aqui do Primitivo Cast, inicial, nosso primeiro objetivo é criar uma comunidade de pessoas interessantes para pessoas interessadas poderem entrar em contato. É isso aí. Esse é o ponto, a gente mostrar que sua carreira é maravilhosa, né? Claro, tem seus altos e baixos, a gente não está no dia a dia aí para entender as dores, né? De fato, que a gente viu muito superficialmente. Uhum. Mas quem quiser entrar em contato com o Cláudio e fazer a conexão dele, tá aqui embaixo no rodapé, se estiver assistindo, né? Visualmente vai ver aqui, ó, conhecer nosso entrevistado, vai estar lá no LinkedIn Luiz Cláudio Alan, ou no Instagram dele, Luiz_Cláudio_Alan. Eu estou falando também para aqueles que ouvirem o podcast nas plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music, possa também se conectar aí com o Luiz Cláudio Alan, da People to Biz. É maravilhoso esse bate-papo. Legal, fico super à disposição de todos aí. É só me chamar, eu sou muito responsivo pelo LinkedIn. É só me chamar lá na mensagem do LinkedIn que a gente se conecta rapidamente e fico super à disposição aí para quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, sobre mim, tomar um café, trocar figurinhas. Quem gosta de um chopp, uma cerveja também. A gente está chegando próximo a 1 hora de episódio, mas eu tenho ainda uma pergunta que eu quero fazer para você, que é, com o advento agora da inteligência artificial, qual é o próximo passo? O que você vê pro futuro aí daqui 2025, 2026? Porque antigamente a gente falava, como vocês veem daqui 5, 10 anos? Não, eu quero saber daqui 2 anos, porque 5, 10 anos talvez tenha carro voando aí, a gente nem sabe. Né? Não dá para saber. Mas com esse novo advento, como que vocês da People to Biz, da FirstCom, estão se posicionando? E como que o Luiz Cláudio, né, tá se preparando para essa nova, para as novas ondas aí? Até para a onda de robotização, né? Porque a gente já está começando a caminhar para esse caminho aí. Eu já estou preparando aqui de comprar minha impressora 3D aqui para pegar minha inteligência artificial e colocar num robozinho. Bom, naturalmente que toda nova tecnologia
principalmente tecnologias disruptivas que ameaçam profissões, ameaçam empregos, né? Ela é vista com muita resistência num primeiro momento, ou com muito receio, com medo, né? E eu não posso dizer que eu sou contra a tecnologia, que eu tenho medo da tecnologia. Eu vejo a tecnologia como... Até porque eu acompanho e vivo com a evolução da tecnologia e construí negócios por conta da evolução da tecnologia. Trabalhei para muitas empresas, né, startups e empresas de venture capital que investem no mercado de tecnologia. Então eu sou super... Tem um termo que talvez nem toda a audiência conheça, que é o ludita, né? O ludita é aquele cara que quebra o computador, que quebra as máquinas, né, da Revolução Industrial e acha que a tecnologia veio para exterminar. Eu vejo que a tecnologia sempre veio para agregar, e é assim que eu encaro a inteligência artificial. Mas a inteligência artificial vai matar o seu trabalho, porque você trabalha com criação de texto, e hoje o ChatGPT já faz isso e tal e coisa, tal. E aí eu falo, olha, ele faz até a página 2, e por mais que ele venha a se desenvolver, sempre vai precisar do humano trabalhando junto com a inteligência artificial. Não tem como a inteligência artificial funcionar sozinha, porque ela vai continuar precisando dos prompts, né? Ela vai precisar continuar dos nossos insights. A gente tem que treinar a inteligência artificial. Então, o que muda, talvez, um pouco a nossa função passa a ser como que eu uso essa ferramenta para que ela me gere valor, otimize meu tempo, me ajude no processo criativo. Mas, assim, fazendo uma analogia, né? Você conhece bastante a cidade de São Paulo e você vai dirigir por São Paulo. Eu coloco o Waze para ir para qualquer lugar que eu vou para São Paulo, porque ele pode me dar informações através do algoritmo de que o trânsito essa rota não está boa, que ela está melhor. Mas eu brigo com o Waze o tempo inteiro. Eu falo, não, cara, esse caminho que você está me dando aí, você está maluco, bicho. Não é esse o caminho. Falando de Interlagos, né? Que você falou que ele veio lá de Interlagos, quando você está no autódromo, que ele quer jogar ali naquele pedacinho que faz autódromo. Exatamente. Que não, eu não vou porque aqui é perigoso ou porque esse não é o melhor caminho, né? Tudo bem, o teu algoritmo está dizendo isso, mas eu, ser humano, conheço e trafego aqui há anos e sei que esse é o melhor caminho. Então, a inteligência artificial ela vai continuar sendo uma aliada em todos os aspectos, e no aspecto da economia criativa, que é onde eu atuo, ela vai ser uma enorme aliada. E para mim ela nada mais é do que uma evolução de outras tecnologias que a gente já dispõe hoje, né? Você já usa o Google como uma ferramenta de busca, você já dá inputs para o Google de palavra-chave para ele te devolver informações. E é isso que a gente está fazendo hoje com o ChatGPT. Agora, quando você vai trazer o teu conhecimento, quando você vai trazer a tua história, a tua narrativa, a tua visão de mundo, a inteligência artificial não conseguiria construir essa narrativa de 1 hora que a gente está conversando aqui, por mais que ela conhecesse ao meu respeito. Porque ninguém melhor do que eu mesmo para colocar e verbalizar o meu conhecimento através da escrita ou através da fala, né? E trazendo o meu storytelling, a minha narrativa, humanizando essa comunicação, né? Então, quando você vai escrever um post para o LinkedIn, se você só usar a inteligência artificial, você vai ter um conteúdo pasteurizado pela inteligência artificial, um conteúdo que ele não toca o coração das pessoas, porque ele é basicamente um apanhado de conteúdos que o ChatGPT busca na base de dados. Agora, como ferramenta de pesquisa, como ponto de partida, pode ser um excelente aliado, mas você vai precisar revisar, você vai precisar agregar, você vai precisar trazer o teu sabor, né, o teu toque, né, a tua existência, a tua marca pessoal para dentro daquele conteúdo, né? É legal você ter dado essa resposta, que responde o Cláudio, ele colocou aqui, ó, você como um bom comunicador, né, quais técnicas e práticas você comentaria para aumentar a confiança diante da câmera e garantir que a mensagem seja comunicada de forma clara e envolvente no LinkedIn. Vai muito de frente com o que você acabou de falar. Mas ele deixa aqui, ele fez um outro comentário também, que é assim, você como bom comunicador, quais técnicas, práticas você recomenda para pessoas, deve ser introvertidas aqui, faltou introvertidas, ter a confiança, né, diante da câmera e garantir que a mensagem seja comunicada, que seja clara. Ou seja, eu era introvertido, eu tô melhorando pra caramba, tá? Mas fica à vontade para responder. Obrigado, Cláudio, pela...
Olha, existem técnicas, né, que você desenvolve de oratória, de presença de palco, de construção de storytelling. Eu fiz um curso, por exemplo, das minhas amigas Fátima Zagari e Angélica Greco, que são da Talk Lab, que é uma escola de palestrante, já fazendo merchan das moças aqui, e foi muito legal, porque vocês, né, eu sou um cara que tenho no meu DNA comunicação, sou um cara extrovertido, falante e tal, mas aprendi muitas técnicas. É legal você ter esse aparato técnico, né, para falar impostação de voz, né, como que você encara a câmera, como você constrói uma boa narrativa, né? Então, eu acho que isso pode ajudar bastante. Eu sou sempre favorável quando você tem recursos no mercado, né, recursos técnicos de formação que podem te ajudar, eu sou super favorável. Mas eu diria que, para além dessa parte técnica, a prática é muito importante. Não adianta você estudar a técnica, né? Você só vai se tornar um bom músico. Não adianta você saber tudo sobre saber ler partitura e não tocar o instrumento, né? Você vai continuar lendo partitura, ok, mas você não vai saber tocar instrumento porque você precisa praticar. O teu cérebro precisa, né, memorizar, né, os movimentos e tal para você poder ser um musicista, um músico, né? E acho que quem lida com, vamos dizer, com a questão específica de câmera, né? Hoje você tem todas essas possibilidades, como a gente está aqui treinando a nossa oratória, a gente está aqui treinando a nossa forma de se apresentar, né? Então, hoje você pode gravar vídeos na tua casa que não vão ao ar, então você tem um ferramental, antigamente, você pega do meu primitivo, o meu primitivo foi que aos 14, 13 anos, meu pai comprou uma filmadora Super 8. Imagina o custo que era, você filmava em Super 8, revelava o filme, só tinha alguns laboratórios que revelavam, depois ele comprou uma câmera de videocassete, uma câmera VHS, aquelas grandes, que botava fita na câmera. Então eu sempre gostei muito da comunicação televisiva, né, visual. Apesar que eu nunca fui um profissional de câmera, né? Eu sou um cara mais de texto, né? Mas hoje você pode usar aqui um StreamYard, gravar e se assistir, né? E textos maravilhosos, viu? Você escreve ali, pelo amor de Deus. Então, assim, você tem recursos hoje para poder desenvolver esse teu talento à frente às câmeras, tá? Tanto cursos disponíveis aí no mercado, quanto você tem ferramentas técnicas para você. Então, treinar é importante, né? Quando você vê esses palestrantes maravilhosos em cima do palco, tem zero de improvisação, mas tem 150% de engajamento, porque eles encantam, mas aquilo é muito treinado. Não é o cara vai lá, sobe no palco e sai contando uma história, tal. Aquilo, cada slide, cada trejeito, cada momento é treinado. Você vai ver um TEDx, né? Eu vou falar uma coisa que eu percebi agora, eu não tinha percebido antes, mas eu percebi agora do Datena. Vou falar um pouco do Datena aqui. Sim. Nosso candidato. Um dos candidatos a prefeito. Ele, Pablo Marçal. Pablo Marçal, tem Boulos, né? Tem o povo de televisão. Citar eles aqui, que senão vai televisão, YouTube. Mas o que eu percebi? Que ele, como leitor de teleprompter, ele é ótimo comunicador. Mas espontâneo ali, tirar da cabeça na hora, já vi que não é tão bom assim. Que o palco político não é brincadeira, é outra conversa, né? Você pode ser um excelente comunicador, mas no palco político é preciso ter habilidade política mais do que habilidade de comunicação. Né? Os grandes políticos são os que somam as duas habilidades, que são bons oradores, que têm oratória, falam muito bem e que são excelentes políticos, né? Assim, Barack Obama, para mim, é um cara imbatível, por exemplo. Não adianta só falar bem, né? Às vezes você fala super bem, mas não tem a parte política. Ou você Os tem grandes líderes, né? Martin Luther bem. King, Gandhi, são caras que têm muita habilidade política, mas que falam muito bem, né? Mandela, enfim. Infelizmente tem também, né, os extremistas também, né? Sim, acontece. Né, enfim. Isso sempre acontece, vamos citar aqui. Não quero citar nomes. O YouTube derruba a gente, mas enfim. Não derruba a gente, Mas vamos lá. Obrigado, Luiz Cláudio, já deu aí 1h10 aí, né? Eu fico à disposição para daqui a algum tempo a gente volta a conversar. Espero que a gente eu vou fazer temporada 24 e aí temporada 25 a gente chama para atualizar aí o pessoal para ver como é que tá a vida do Luiz Cláudio. Fico à disposição. Continua em Ubatuba andando de bicicleta. Com certeza. Isso já entrou para minha vida, já não tem mais jeito. Boa.
E muito obrigado, né, pela Eu que sua agradeço. disponibilidade, parar o seu tempo aí, que é super valioso, para trazer a sua história, maravilhosa história. E obrigado pelos insights, obrigado por compartilhar o conhecimento aqui com a gente. Se quiser deixar as considerações finais, fica à vontade. Não, muito obrigado, Silvestre. Parabéns pelo programa. Tenho acompanhado, passei a acompanhar depois que você me convidou mais. Vi ali o Christopher Toia, meu amigo. Você tem convidados incríveis, histórias incríveis. Acho muito legal o princípio, né? O primitivo do primitivo. Falar né? do passado da gente. Falar, né? A gente vê as pessoas estarem onde estão, mas a gente não sabe o quanto elas batalharam para construir suas histórias, né? Então, achei muito legal a ideia do programa e agradeço demais. E fico à disposição aí de quem está com a gente agora e de quem assistir esse programa depois, de me procurar, de me chamar, e eu fico super à disposição aí para a gente trocar mais figurinhas aí contigo e com a tua audiência, tá bom? Obrigado. Viu? E não foi só papo de jornalista hoje, hein? Hoje foi bom. Não, jornalista tá aqui na minha essência, tá no meu DNA, mas o legal do jornalismo, né? Se você está pensando, né, hoje, será que eu devo ou não fazer jornalismo, fazer comunicação? Será que essa profissão vai morrer? Cara, o legal do jornalista é que acho que é a profissão onde você mais aprende depois de formado. Na faculdade você aprende PN, né? ou muito pouca coisa, né? Acho que escrever, ser um comunicador tem muito de talento. Você desenvolve técnicas, tudo isso, né? Mas ao longo da tua jornada você aprende demais, porque a gente está todos os dias conversando com pessoas novas, e eu costumo dizer que eu não estava tentando fazer uma pós online agora, que não me sobra tempo para fazer, tá paga, mas eu ainda não fiz, sobre marketing pessoal. Mas o MBA para mim foi o mercado, foram as pessoas com quem eu trabalhei, foi com elas que eu aprendi e continuo aprendendo todos os dias, né? Então, o jornalista é o cara que tem maior oportunidade de aprender e continuar aprendendo todos os dias, porque a gente é testemunha da história, né? E de histórias, né? Então, isso é muito legal. Tá bom? Bom, é isso. É isso. Lembrando que o Primitivo Cast ele é independente, a gente não tem nenhum aporte financeiro de ninguém. Quem quiser apoiar aí o Primitivo Cast com qualquer valor, tem um QR Code aqui no canto superior direito da tela de vocês. E para quem estiver ouvindo e quiser apoiar também, o Pix é silvestre@primitivocast.com.br, e o custo é apenas para a gente poder manter aí a plataforma, que ela é paga, no ar, para a gente poder continuar fazendo as lives e continuar gerando aí os conteúdos e ajudar os nossos backgrounds aqui a continuar fazendo os recortes, continuar fazendo o apoio aí por todo o conteúdo gerado para vocês. Beleza? Obrigado, pessoal. Foi um ótimo bate-papo, Cláudio. Até mais, até uma próxima. Tchau, tchau.